Vou começar de fato, né? O projeto intensivo. São 10 semanas, certo? Cada semana a gente vai focar num determinado grupo de regras. Semana 1 e a semana 2 será direcionado para morfologia, tá certo? Como é gravada a aula, tá certo? Vocês vão poder revisar e é essencial que vocês revisem essa aula, principalmente porque vai ter a liberação do simulado, né? Vai ter teoria, questões durante a aula e o simulado. Eu vou liberar, cada semana vai ter um simulado para vocês responderem com base na aula da semana, tá certo, gente? Só confirmar aqui. Clica no mouse aí, Matheus. Na setinha de escrever aí. Ixi. Tá horrível isso aqui. Vai. Borracha. Vai. Eu acho que é melhor eu fazer o seguinte. Aí você vai ficar só na passagem. Eu vou trazer esse mouse pra mim. Porque senão eu vou ficar direto perturbando você. Não, mas você não vai... É. Peraí. Beleza. Você quer deixar só o slide não aqui desse lado? Não, é exatamente esse. Tá ok aí? Tá o que eu falei, né, Xandê? Beleza, gente, vamos lá? Ó, vamos iniciar o primeiro conteúdo, né? O conteúdo base de português e essencial nas provas, que é o conteúdo de morfologia, certo? Morfologia a gente vai dar um foco em 2 semanas. Não vai dar para vermos tudo, até porque é um assunto gigantesco. Mas a ideia do intensivão é a gente focar primeiro nos principais conteúdos cobrados nas provas, certo? O que eu vou trazer para você basicamente é o que é cobrado em 80% das questões de concurso. Quem já acompanhou alguns eventos meus ao vivo vai ver que alguns conteúdos daqui eu falei, né, em alguns eventos que eu fiz lá no YouTube, mas nem se compara a questão da quantidade da carga horária, das questões e do apoio, do direcionamento que eu vou trazer para vocês, tá certo? Então, nesse primeiro momento, quando analisamos a questão morfológica, certo? A gente tem que lembrar que existem 10 classes gramaticais, certo? Essas classes vão ser divididas em 2 grupos, o grupo do lado azul e o grupo do lado laranja. Recentemente foi cobrada uma questão envolvendo exatamente a questão da morfologia, certo? Eu lembro que a palavra destacada era a palavra sociais. E aí era uma questão que era para marcar a sequência, se sociais era advérbio, se sociais era adjetivo, se sociais era substantivo. Então, algumas questões de concurso a gente consegue matar muito rápido, até mesmo pela parte conceitual. Por quê? Quando eu pego a palavra sociais e observo que ela está pluralizada, já dá uma ideia de eliminar uma opção na hora da prova, né? Por quê? Porque quando a gente analisa a morfologia, temos que lembrar que existe esse grupo aqui, ó, das classes variáveis, e existe esse outro aqui das invariáveis. Quando falamos de invariáveis, falamos que, em regra, o termo ele vai ser usado no singular e no masculino. Então, por que a palavra sociais eu já eliminei de cara? Que sociais não pode ser advérbio. Porque advérbio vai entrar na categoria de classe gramatical invariável, certo? Então, por exemplo, a palavra bastante no plural não pode ser advérbio. Muitos no plural não é advérbio. Muitas, muita, poucas, certo? Então, existem mecanismos na hora da prova que a gente pode fazer assim, olha, eu não sei ainda qual é a classe de sociais, mas eu já posso eliminar que não é advérbio, certo? É tipo assim, marque a opção, marque a alternativa que o time brasileiro tem mundial. Aí você já lembra eliminar Palmeiras, né? Que Palmeiras não tem. Então, é basicamente essa mesma ideia, entendeu? Ou seja,
eu peguei lá na prova a palavra atraentes. A palavra atraentes eu não posso marcar aqui advérbio porque ela está pluralizada. Então, é um tipo de coisa que você tem que lembrar rápido, entendeu? Invariável. A regra é singular e a regra é o quê? Masculino, certo? Proibidas. Professor, proibidas é um advérbio? Nunca será. Está no feminino e está no plural. Então, a gente já consegue otimizar um pouco só nessa parte básica. É tipo aquela questão, pessoal, o básico bem feito, né? O básico bem feito, ele realmente funciona, certo? Ok. Então, das variáveis, eu tenho substantivo, como, vou colocar aqui, pessoal, substantivo como classe gramatical principal, certo? Qual é o motivo, galera, que eu sempre falo que o substantivo é a classe gramatical principal? É porque a partir do substantivo que outras classes gramaticais, elas vão estar relacionadas, certo? Por exemplo, existem 4 classes gramaticais que vão estar relacionadas a quem? Vão estar relacionadas ao substantivo, né? Por exemplo, o artigo se liga ao substantivo, o pronome se liga ao substantivo, o numeral se liga ao substantivo, o adjetivo também se liga ao substantivo. O próprio conceito de artigo, de numeral, de pronome e de adjetivo já traz consigo o nome substantivo. Então, se você pega a definição de artigo, é a classe que define ou indefine o substantivo. Se você pega o pronome, é a classe que acompanha ou substitui o substantivo. Se você pega o numeral, é a classe que quantifica o substantivo. Se você pega o adjetivo, é a classe que caracteriza o substantivo. Então, se você analisa assim, o que é que há em comum entre artigo, pronome, numeral e adjetivo? Elas são classes que acompanham, são classes que estão relacionadas ao substantivo. Então, nessa lógica, a gente já tem que o substantivo ele vai ser aquela classe variável que desempenha um papel principal na estrutura oracional, certo? Então, o que é comum nos concursos? Eu lembro que quando eu estudava, pegava muito livro de ensino médio, quando eu ia para substantivo, existia uma infinita classificação de substantivo. Aí eu comecei a estudar. Substantivo epiceno é para animal, o jacaré é macho, o jacaré é fêmea, aí tem substantivo sobrecomum, comum de 2 gêneros, próprio, primitivo, concreto, abstrato, plural de substantivos compostos, plural dos adjetivos compostos, substantivo pátrio, adjetivo pátrio. Então, quando eu enchi minha cabeça de tanta regra, quando eu ia para as questões, eu via, rapaz, as questões cobram o quê? Se é substantivo, se é adjetivo, é um confronto comum. Se é adjetivo, se é advérbio. Se é pronome, se é advérbio. Então, o maior confronto de concurso é esse aqui, ó. Substantivo versus adjetivo. Adjetivo versus advérbio. Advérbio versus pronome. Então, em termos de morfologia, é muito comum esses 3 conflitos aí, certo? É muito comum. Então, essa classificação, substantivo comum, epiceno, depende muito da banca organizadora. Então, como o nosso foco aqui é dominar primeiro os tópicos mais cobrados, eu não vou, nesse projeto do intensivo, falar dos tipos de substantivo, porque, ao meu ver, se você tem pouco tempo para estudar, então é necessário que você invista esse tempo no que, de fato, vai ter um retorno maior. Tá certo, galera? Algumas classes gramaticais, por exemplo, conjunção. Eu não vou explicar conjunção em morfologia. Conjunção nós iremos estudar somente dentro de sintaxe, quando eu explicar as orações, certo? Verbo vamos trabalhar verbo dentro de transitividade e dentro de tempos verbais, que é um conteúdo também que eu vou trazer para vocês dentro do projeto, certo? Então, o que eu devo saber é quem é do lado das variáveis e quem é do lado das invariáveis, certo? Eu devo sempre lembrar desse detalhe, beleza? E aí vamos para o primeiro confronto, que é comum, certo? Primeiro confronto que é comum.
que é o confronto do substantivo com o adjetivo, tá certo? O que é que eu devo lembrar? É que o substantivo é a classe dos nomes, certo? É a classe que vai designar nomes, nomes de pessoas, nomes de coisas, nomes de objetos, de sentimentos, de emoções. Ok? Professor, eu preciso lembrar quais são os tipos de substantivo, né? Substantivo que designa sentimentos, emoções? Não. O que eu devo lembrar é que o substantivo é a classe que denomina os nomes, que denomina em si os seres e as coisas no geral. Tranquilo? Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar para vocês aqui, ó, a palavra atleta, certo? Atleta aqui é um ser. Então, atleta aqui vai ser um substantivo, certo? Mas o que é que acontece? Lembra que eu falei que existem 4 classes que nascem em prol do substantivo? Para que é que elas nasceram? Para acompanhar o substantivo e fazer com que eu tenha um enunciado mais completo. Por exemplo, aqui, eu posso antecipar o artigo, então não estou mais falando só atleta, eu estou falando o atleta, certo? Então, antes de substantivo, eu posso antecipar o artigo e é fundamental lembrar desse detalhe quando eu for identificar se aquele termo é um substantivo ou não. E aí nasceu outra classe gramatical, que é essa, adjetivo, que nasceu em prol de quê? Nasceu em prol de caracterizar, certo? Nasceu em prol de caracterizar quem? Caracterizar o substantivo a que se refere. Então a ideia é o seguinte, eu tenho um substantivo e eu posso usar o adjetivo para fingir especificar esse substantivo, certo? Então se eu digo assim, ó, o atleta é brasileiro. O atleta brasileiro. Então a ideia não é qualquer atleta mais, é o atleta brasileiro. Então esse brasileiro aqui, ele é um adjetivo, certo? Então nós temos que substantivo, nomes, adjetivo, caracterização, certo? Então aí vai começar a entrar a lógica, certo? Da estrutura dos dois. Acho que isso veio lá do ensino médio, que a gente aprendeu que as frases do ensino médio que a gente estuda são frases diretas, simples, que para facilitar. Então a gente cresce como? Pensando assim, substantivo então ele vem antes e o adjetivo vai sempre vir depois, né? Só que o que é que acontece? Quem faz uma prova de concurso sabe que a maioria da população brasileira que sai do ensino médio sem base vai pensar dessa forma. Substantivo antes, adjetivo depois, certo? Só que isso não há uma posição fixa. Pode haver a inversão dos dois. E quando há a inversão dos dois, é aí que complica para muita gente. Mas eu vou ensinar vocês como é que vão identificar. Tranquilo? Então, substantivo é nomes. Outra coisa importante. Lembra que eu falei que substantivo é classe principal? Foi por 2 motivos. Primeiro, porque outras classes dependem do substantivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, certo? E segundo, como é uma classe principal, ela não pode ser retirada do texto. Por quê? Quando eu faço a retirada do substantivo no texto, quando isso acontece de eu retirar o substantivo, a frase ela vai perder o seu significado, porque ele é um termo principal, ou o significado será alterado, certo? Será alterado. O adjetivo é característica. O adjetivo, vocês podem aprender que o adjetivo ele é um acréscimo. Ou seja, ele é um acréscimo em relação ao substantivo, certo? Ele é um acréscimo. Substantivo, geralmente, ele é genérico, ele é uma palavra genérica, certo? Por exemplo, atleta, dá um tom genérico. População, povo, a cidade, o município. Então, é um substantivo genérico. Então, em frases bem construídas, o que é necessário para eu não deixar genérica a frase? Coloco o adjetivo. Para quê? Para especificar.
Então perceba que quando eu digo assim, ó, o atleta é uma frase genérica, mas quando eu acrescento o brasileiro, eu já estou especificando quem é o atleta. Então a ideia é, não é qualquer atleta, é o brasileiro, certo? É o brasileiro. Então se eu falo assim mais ou menos, ó, o município apodiense, então ó, não é qualquer município, é o município apodiense. Então tem o município como substantivo e apodiense como um adjetivo nesse contexto, certo? Adjetivo nesse contexto. Bom, então até o momento deu para compreender, né, que um é principal e o outro é um acréscimo. Então olha esses exemplos aí, ó. A sabedoria humana ensina muito, acho que é a se ensinar a calar, mas tá bom. Vamos focar só no que está destacado, gente. Então, ó, a sabedoria humana ensina. É muito importante você lembrar de sempre observar o próprio contexto. Por exemplo, o que é que ensina muito a se ensinar a calar? É a sabedoria que ensina. Então, quando eu jogo isso, eu percebo o quê? Que sabedoria é a classe principal. É em torno dela que a frase está sendo construída. Então, sabedoria é o substantivo. Aí vem para o detalhe. Se eu falo, a sabedoria ensina, genérico. Aí o que é que eu faço? Ponho adjetivo para quê? Para especificar. Então não é qualquer sabedoria. Não é sabedoria intelectual, não é sabedoria amorosa, não é sabedoria financeira. É a sabedoria humana. Então o que é que eu tenho aqui? Humana, classificada como adjetiva. Tá bem fácil, porque uma está acompanhadinha da outra, né? Vai estar na sequenciazinha, ok? Mas olha esse outro exemplo. Os bons homens são extremamente raros, certo? Então, se ele perguntasse respectivamente, muita gente ia marcar que bons é substantivo e que homens é adjetivo, porque tem a crença de que primeiro é substantivo, depois é adjetivo, né? Mas na verdade não. Os bons homens são extremamente raros. Aí você observa o seguinte: quem é que são extremamente raros? Os bons ou os homens? Os homens. Então, quem é principal é a palavra homens. Né? Os homens são. Certo? São quaisquer homens que são extremamente raros, são os bons. Então, observe aqui que nesse exemplo temos uma inversão. Bons é adjetivo, homens é substantivo. Tranquilo? Olha a outra frase. Tem apenas uma brilhante superfície. Mais um exemplo que muita gente confunde. Pensa que brilhante é adjetivo, pensa que brilhante é substantivo e que superfície é adjetivo. Mas olha, tem apenas. O que é que eu tenho apenas? Eu tenho apenas uma o quê? Uma superfície. Superfície é o adjetivo, é a superfície. E a superfície, ela é brilhante. Então, eu coloquei aqui. Superfície é substantivo. Eu disse adjetivo, foi? Desculpa. Substantivo, superfície é o substantivo e brilhante é o adjetivo. Tranquilo? Certo. Essa é a ideia. Lembrar que quem é principal. Tranquilo? Quem é principal. Lembra que eu falei que o substantivo ele não pode ser retirado, porque se eu retiro a frase perde o seu significado ou tem seu significado alterado. O que é que acontece se eu retiro a palavra sabedoria desse exemplo aí? A frase ficaria assim: a humana ensina muito a se ensinar a calar. Então veja que a frase mudou um pouco do significado. Mas se eu retirar a palavra humana, vai ficar a sabedoria ensina. Perfeito. Certo? Então, o substantivo eu consigo retirar. Não, desculpa. O substantivo eu não consigo retirar, porque é principal. O adjetivo, como ele é só um acréscimo, eu posso retirar. Certo?
Na frase 2, ó, os bons homens são extremamente raros. Se eu retiro a palavra bons, que é adjetivo, tá tranquilo. Os homens são extremamente raros. Se eu retiro a palavra homens, vai ficar os bons são extremamente raros. Mudou o significado. No 3, tem apenas uma brilhante superfície. Se eu retiro a palavra superfície, vai ficar tem apenas uma brilhante. Ficou sem sentido. Se eu retiro a palavra brilhante, vai ficar tem apenas uma superfície. Continua com o significado proposto. Certo, galera? Continua. Continua com o significado proposto. Beleza? Vamos para o quadro aqui para eu dar uma dica para vocês que eu sempre gosto de usar, certo? O que é que acontece, pessoal? A morfologia, muita gente pensava assim, que morfologia você só analisava a palavra em si, né? Por exemplo, na época lá que eu estudava, eu tirei um bom momento para estudar só substantivo. Hoje eu já não indico mais a pessoa estudar de forma isolada. Porque se o substantivo se conecta com outras classes gramaticais, por que não estudar em conjunto? Fica mais fácil. Porque definir o substantivo, você já vai definir o adjetivo. Definir o substantivo, você já consegue definir o artigo. Certo? Então, olha só. Em determinadas questões de concurso, ele vai colocar somente duas palavras na mesma frase. Ele vai perguntar quem é o substantivo e quem é o adjetivo. Por exemplo, aqui, ó. O poder municipal. Certo? O poder municipal. Vou colocar assim. Poder municipal. Ele vai colocar só isso aqui. Beleza? Ou seja, não tem contexto. Não tem. Então, como é que eu vou proceder numa questão como essa? Consigo identificar também quem é que está caracterizando quem. Dá para eu conseguir, certo? Mas eu gosto muito de usar essa regrinha aqui, ó, que eu costumo chamar de x que é y. Certo? Essa regra x que é y, ela parte do seguinte, né? X é o substantivo e y é o adjetivo. Certo? Essa expressão, galera, que é a característica. Ó. Essa expressão que é a característica. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer de duas formas. Considerando que o primeiro é x, o segundo é y, ou eu vou inverter a posição. Então, se eu jogo para cá, eu vou dizer assim, o poder que é municipal ou o municipal que é poder. Qual que faz sentido dos dois? O poder que é municipal, né? Não faz sentido? O poder que é municipal. Então, o poder é substantivo e municipal é adjetivo. Certo? Agora, olha esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Grande poeta. Nesse exemplo aqui, vamos considerar que grande é substantivo e poeta é adjetivo. Aí eu vou ler a frase como grande que é poeta. Vamos inverter agora, considerando que poeta é o substantivo. Como é que eu leio? Poeta que é grande. Qual dos dois faz sentido? Poeta ser o substantivo e grande ser o adjetivo. Certo? Dá para entender dessa forma? Ok? Deixa eu pegar outro exemplo aqui, ó. Olha, falha cerebral. Vamos lá. Falha cerebral. Quero identificar quem é aí no jogo. Certo? Vamos considerar que falha é o substantivo. Como é que vai ficar? Falha que é cerebral. Vamos inverter. Cerebral que é falha. Qual faz sentido? Falha que é cerebral. Ó. Substantivo, adjetivo. Certo? Então, são estratégias que dá para usar na hora da prova. Voltando para o slide, ó. A sabedoria humana. Dá para me aplicar também.
sabedoria que é humana. Faz sentido. Bons homens. Bons que são homens? Não. Homens que são bons. Brilhante superfície. Eu vou dizer brilhante que é superfície? Não, eu vou falar superfície que é brilhante. Eu acho que dentro dessas regras que eu falei, eu acho que dá para ter um resultado mais rápido na hora da prova é esse aqui. Certo? O que eu não posso é ir para a prova com aquela mentalidade de que substantivo ele vai vir antes. Tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Lembrando que vocês vão ter a gravação para revisar isso em casa. Eu recomendo até assistir de novo no modo mais acelerado, já que você já assistiu um pouco, né, a primeira aula. Vamos lá. Vamos agora trabalhar um pouquinho sobre essa relação entre as classes variáveis, certo? Essas 5 classes aí, substantivo, artigo, pronome, numeral, adjetivo, elas vão estar conectadas. Por isso que eu não falei que para não estudar de maneira isolada, certo? Porque se você for estudar qualquer outro artigo, pronome, numeral e adjetivo, você vai ter que ter uma base de substantivo. Ele vai falar de substantivo. Tranquilo? Então, como eu falei, o substantivo ele é das variáveis, ele é a principal. Certo? A partir do substantivo vai ser construída, né? Vai estar relacionada a 4 classes gramaticais. Artigo, pronome, numeral, adjetivo. Isso aqui tem que aprender, galera. Artigo se liga a substantivo, pronome se liga a substantivo, numeral se liga a substantivo e adjetivo também. Certo? Aqui você pode analisar. Me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu é. Se eu estou andando, se eu estou ligado ao substantivo, eu ou vou ser um artigo, ou um pronome, ou um numeral, ou um adjetivo. Houve uma questão de concurso, galera, que falava mais ou menos assim, bastante emoção. Aí lá no concurso, dizia que bastante era um advérbio. Certo? O que é que acontece? Às vezes você quer decorar que hoje é um advérbio de tempo, bastante é um advérbio de intensidade, muito é um advérbio de intensidade. O que você deve ter cuidado é que existem palavras que ora se comportam como advérbio, ora se comportam como pronome. E são exatamente essas que são cobradas. A palavra bastante, ela pode ser um pronome definido ou pode ser um advérbio. Aí eu pergunto a vocês, quando é que é pronome? A resposta já está no slide. Vai ser pronome quando estiver ligada a substantivo. Então, quando eu analiso a frase bastante emoção, eu tenho bastante ligado à emoção. Quando eu classifico a palavra emoção, eu noto que emoção é um substantivo. Como é que eu sei? Você consegue antecipar o artigo. A emoção. Então, nesse aspecto aí, eu vou e marco que esse bastante, ele é um pronome indefinido. Ele vai ser um pronome indefinido por estar relacionado, por estar ligado ao substantivo. Certo? Eu vou ter essa ideia aí. Beleza? Pessoal, lá em sintaxe, vocês vão se deparar com um detalhe que é a diferença de modo e de estado. Modo é o advérbio, estado é o adjetivo. Eu vou trabalhar com vocês só mais na frente. Mas preste atenção nesse exemplo aqui, ó. O garoto chegou triste. A banca destacou a palavra triste. Aí, às vezes, a pessoa fica assim, ei, esse triste é o modo ou esse triste é o estado? Triste é um adjetivo ou ele é um advérbio? Quando você for para esse confronto, galera, de adjetivo e advérbio, a primeira coisa que você tem que lembrar é
Adjetiva de qual grupo? Adjetiva de qual grupo? Não. Das variáveis. O advérbio é de que grupo? Certo. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos passar essa palavra garoto para o plural. Se eu passar essa palavra garoto para o plural e tristes acompanhar no plural, tristes é variável. Então, se eu falo, os garotos chegaram tristes. Então, tristes é variável. Tristes está flexionando, certo? Então, vocês também podem observar essa questão da flexão, da variação, certo? Então, esse triste aqui, ele é um adjetivo e ele está ligado a quem? A garota. Garoto é um substantivo, triste vai ser adjetivo, certo? Então, tem que ficar muito atento com esses detalhes de não só observar, é um modo, é um estado, porque às vezes dá para confundir muito. Eu sempre gosto de ir pela parte de você identificar a relação que uma classe gramatical tem com a outra. Tranquilo? A quem está se referindo, né? Aí você já entra, né? Se triste se refere a garoto e garoto é um substantivo, triste ou é artigo que não é, ou é pronome não é, numeral não é, vai ser adjetivo. Certo? Será um adjetivo. Então vamos brincar um pouquinho, pessoal, com a parte da morfologia no contexto, certo? Ó, o deslocamento de grandes massas de água, certo? A morfologia de deslocamento é o deslocamento. Então esse o, que é artigo, está me informando que deslocamento é um substantivo. Deslocamento de grandes massas, certo? Aí eu já tenho duas palavras ao lado, grandes massas. Nem grandes, nem massas pode ser advérbio, porque estão pluralizadas, né? Grandes e massas. Eu falo isso, pessoal, para a gente já criando a consciência e eliminando, caso ele tivesse colocado como advérbio. Mas vamos lá. Grandes massas. Quem é o substantivo? É massas ou é grandes? Grandes que são massas ou massas que são grandes? Então, ó, massas é o substantivo, grandes é o adjetivo. Certo? Se eu observar também, pessoal, se eu retirar a palavra massas, que é o substantivo, que é a palavra principal, a frase vai ficar como? O deslocamento de grandes de água. Ficou sem sentido. Se eu retirar a palavra grandes, vai ficar o deslocamento de massas de água. Continua com sentido. Estão conseguindo acompanhar essa lógica? Então, certo. De água. Edson, água é o quê? Aqui eu consigo antecipar o artigo a água. Água é um substantivo. Certo? Devido à interferência humana. Aí eu posso agora, tem duas palavras, uma colada na outra. Humana, já sei que humana não é advérbio, tá no feminino, né? Porque existe humana, humano, humanas e humanos. Mas vamos lá. Interferência humana. Se quiser usar o método do X que é Y, eu vou falar como? Interferência que é humana ou humana que é interferência? Interferência que é humana. Então, interferência é o substantivo e humana é adjetivo. Certo? Eu vou ter essa caracterização aqui, galera. Ó. Se eu retirar a palavra interferência, o deslocamento devido a humana nos aquíferos. Ficou sem sentido. Porque eu retirei a palavra principal. Vou retirar a palavra humana devido à interferência nos aquíferos. Continua com a lógica principal. Certo? Nos aquíferos. Aquíferos também é substantivo. Consigo usar o os aqui, ó. Os aquíferos. Certo?
Não é a água que caracteriza massas. Nesse caso, o que está caracterizando água não é... Desculpa, o que é que está caracterizando massas não é água, e sim de água. Então, tudo depende de como a banca destaque. Se ele destacar de água, pela própria lógica, de água está especificando massas. Não é qualquer massas, é de água. Mas ele destacou apenas a palavra água. Se ele destacou só água, é só ela que eu vou analisar. O que é água? É um substantivo. A água. Locução adjetiva. Seria uma locução. Certo? Vamos lá. Não só provoca essa mudança, né? Aqui eu tenho, ó, essa mudança, substantivo. O essa aqui, ele entra como pronome demonstrativo. Certo? Então, seria mais ou menos essa lógica aí, pessoal. Por exemplo, a banca destacou a palavra mar. Qual é a morfologia de mar? Ele destacou só mar. É o mar. Mar é um substantivo. Se ele tivesse destacado do mar, perceba que do mar caracteriza nível, que é substantivo. Certo? Então, qual é a classe gramatical que caracteriza o substantivo? Adjetivo. Só que aí ela vem no formato do que chamamos de locução adjetiva. Certo? Pessoal, é bem tranquilo. Locução é quando tem duas ou mais palavras. Certo? A banca destacou do mar. Do mar é o quê? Duas ou mais palavras. Então, locução adjetiva segue a mesma ideia do adjetivo. Caracteriza o substantivo. Locução é o nome que se dá a uma classificação de uma expressão que tem duas ou mais palavras. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Viu, Matheus? Ó, poder municipal. Só tem uma palavra aqui caracterizando poder, né? Mas se eu jogasse numa frase assim, ó, o poder do município, se a banca destacasse do município, perceba, do município não continua caracterizando o poder, continua tendo aquela ideia, não é qualquer poder, é do município, certo? Então esse termozinho aqui, ele é chamado de locução adjetiva. Qual é a diferença de um para o outro? De adjetivo para locução adjetiva. É só a quantidade de termos. A locução é uma expressão. É uma expressão. Beleza? É uma expressão. Ó, falha cerebral. Se eu jogo aqui do cérebro, vai ter gente se perguntando, mas o correto não é cérebro com L? Com R, né? Falha do cérebro. Então nós temos o quê? Não é qualquer falha, né? Não é qualquer falha. Então isso é o quê? Locução adjetiva. Então qualquer coisa que a banca falar para vocês de adjetivo, lembra do substantivo. Certo? Vamos lembrar dele. Alguma dúvida aqui? Pode falar. Tá tranquilo, né, até agora? Fica na gravação. Deixa anotar depois. Pronto. Vamos lá. Certo. Então, pessoal, já passamos pela definição de variável e invariável, certo? A gente está montando, na verdade, aqui um quebra-cabeça, né? Alguns estão falando assim, o professor está montando um quebra-cabeça, mas eu ainda não sei o que está sendo montado, porque uma peça vai se encaixando na outra, até fazer sentido. Só para a gente recapitular, né?
De um lado nós temos as variáveis, principal é o substantivo, aí eu tenho artigo, pronome numeral, adjetivo relacionando ao substantivo, certo? E aí do outro lado vem a figura do advérbio, que para muitos é a classe gramatical mais difícil, certo? Então vamos colocar aqui algumas informações sobre esse cara, ok? Vamos lá. Primeira coisa que a gente já sabe é que advérbio é invariável, certo? Então, em regra, singular e masculino. Beleza? Singular e masculino. Eu conheço, pessoal, somente uma palavra feminina, certo? Que se enquadra como advérbio. Pode existir outras, mas você sabe que o português sempre tem a tal da exceção. É a palavra alerta, certo? Se você for estudar a concordância nominal, lá em alerta, vai dizer que alerta é uma palavra invariável. O policial está alerta, os policiais estão alerta. Não é alertas, é alerta porque, nesse caso, a gramática considera alerta como invariável, certo? Mas tirando ela e outras, é que eu não vi quais são essas outras dos concursos. Se você pegar muitos, bastantes, altos, poucos, meia, não tem como ser advérbio, certo? Porque elas estão flexionadas, ou no plural, ou no feminino, certo? Outra coisa que eu devo lembrar é que advérbio é uma classe que modifica. O advérbio ele modifica 3 classes de palavras, certo? Se eu tenho que aprender quais são essas 3, tenho. Lembra que existem 4 classes que estão ligadas ao substantivo, artigo, numeral, pronome e adjetivo. Existem 3 que o advérbio se liga. O advérbio se liga a adjetivo, o advérbio se liga ao verbo e o advérbio se liga ao próprio advérbio. Então ele se liga ao adjetivo, ele se liga ao verbo e ele se liga ao próprio advérbio. Uma coisa importante, advérbio nunca estará ligado a substantivo, certo? Nunca estará ligado a substantivo. Lembra do exemplo que eu coloquei? Bastante emoção. Por 2 motivos, eu elimino que bastante não pode ser advérbio ali. Em bastante emoção, primeiro, né? Na verdade é só um. Bastante se liga ao substantivo emoção, né? Pronome se liga ao substantivo. Advérbio não faz relação com o substantivo. Eles não se batem, certo? Eles nunca estarão ligados. As pessoas às vezes me perguntam assim, isso é sempre? Gostam muito de perguntar, isso é sempre? Aqui eu posso bater o martelo e dizer que sim, que o advérbio nunca, de fato, ele vai estar ligado a substantivo. Certo? Nunca, galera. O advérbio também, ele representa sentido ao texto. Certo? Pode ser sentido de lugar, por exemplo, hoje, amanhã. Então, assim, existem palavras, sim, que eu consigo matar pela semântica. Hoje é tempo, agora é tempo, ultimamente é tempo, certo? Ideia de lugar. Pera. Ah, eu coloquei ideia de lugar e falei tempo. Lugar aqui, acolá, certo? Ali. Ideia de tempo, ideia de modo, o bem com E, o mal com L, geralmente vão representar modo, certo? Aí tem também intensidade. Então, quem decora que bastante é advérbio de intensidade, tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre ele é um advérbio, né? Tem também advérbio de afirmação.
Professor, por que você colocou o material assim para a gente copiar? Eu morro de preguiça de copiar. Porque quando você estiver copiando, você já vai estar fazendo o seu resumo para rever esse conteúdo. Certo? E aí é uma parte importante da parte de aprendizagem. Ok? Então, galera, 3 coisas importantes. Advérbio invariável. Advérbio modifica adjetivo, verbo e advérbio. E advérbio representa sentido. Algumas questões de concurso vão cobrar esse sentido. Algumas questões vão ser fáceis. Ele vai destacar o hoje e vai perguntar se é tempo, modo, lugar, intensidade. É tranquilo isso. Certo? Bem tranquilo. Só olha esse exemplo aqui. Olha esse exemplo, ó. Ela é meio nervosa. A banca destacou, palavra aí, meio. Ela é meio nervosa. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui, ó? Ela é meio nervosa. Esse meio, ele está ligado à palavra nervosa. Nervosa é um adjetivo. Certo? Nervosa é um adjetivo. Então, nesse caso, meio, como advérbio, ele não flexiona. Ou seja, há questões de concurso que vão trazer uma frase assim: ela é meia nervosa. Meia no feminino é de numeral, indicando metade. Não tem como ela estar metade nervosa. Se a gente pudesse dividir, né? Deixava uma parte em casa e ia para outro canto sem ela. Então, meio aí está na ideia de um pouco. Então, vocês podem aprender assim. Quando o meio se referir a adjetivo, verbo ou advérbio, vai ser advérbio. Ou você pode aprender também assim. Meio se indicar um pouco é advérbio. Vai dar na mesma ideia, viu, pessoal? Meio se indicar um pouco será advérbio. A mulher está meia triste. Errado. A mulher está meio triste. Ela está um pouco triste. Então, como aí eu vou colocar um advérbio é invariável, não posso fazer a flexão. Certo? Ela está meia cansada. Não. Meia cansada não. Ela está um pouco cansada. Então vai entrar como advérbio. Beleza? Ó. Cantaram. Ó. Cantaram bastante. Na sentença, pessoal, cantaram bastante, eu tenho bastante se referindo a cantaram. Cantaram é o quê? É verbo. Então, bastante é o quê? É advérbio. Bastante está intensificando o verbo cantar, está modificando o sentido de cantar. Certo? E aí eu posso dizer Mateus dança mal. Aí vamos lá. Quando eu digo assim, Mateus dança mal, esse mal aqui é o modo como ele dança. Então isso aqui, ó, é um advérbio de modo. Até porque, ó, mal também está se referindo à dança, né? Ó. Mateus dança mal. Mal está modificando o verbo dançar. Mas ele não dança só mal. Ele dança muito. Então o que é que acontece? O muito aqui está relacionado ao mal. Não é só mal. É muito mal. Então esse muito é advérbio. Certo? Então nesses 3 exemplos, eu mostro para vocês as 3 classes que o advérbio modifica. Verbo, advérbio e adjetivo. Certo? Como?
Continua sendo advérbio. Continua. Aqui é o advérbio que modifica o próprio advérbio, que modifica outro advérbio. Certo? Olha os exemplos. Ó. E aí o que é que acontece, gente? Aqui você vai perceber como que a regra que eu expliquei sobre substantivo, adjetivo, artigo, vai juntar com essas outras. Por quê? Entenda o seguinte. Se o advérbio modifica adjetivo, como é que eu classifico que aquela palavra é um adjetivo? Relacionando o adjetivo ao substantivo. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Envolvem profissionais muito qualificados. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho muito se referindo a qualificados. O que é qualificados? Quando eu observar, qualificados é adjetivo de profissionais. Profissionais é o profissional, né? É o substantivo. Então, ó, profissionais qualificados. Eu tenho a ideia de profissionais que são qualificados. Então, profissionais é substantivo, qualificados é adjetivo, né? E aí vem o uso do muito. Muito qualificados. Então, esse muito, como se refere a qualificados, ele é advérbio, certo? Modificando qualificados. O mundo muda constantemente. Isso aqui é uma dica importante. Palavras terminadas em mente, em geral, são advérbios. Palavras terminadas em mente, geralmente vão ser advérbios. Rapidamente, lentamente, francamente, apressadamente, certo? Certamente. Ok? Então, o mundo muda constantemente. Esse constantemente se refere ao verbo mudar. Pessoal, se vocês fossem classificar constantemente, né? No caso, nós teríamos a terminação mente, classificando como advérbio. As crianças cantam bastante bem. As crianças cantam é o verbo. Cantam bem. Então, bem é advérbio de modo. Certo? E aqui eu tenho bastante se referindo ao bem. Bastante, então, é advérbio. Certo? O advérbio se referindo ao próprio advérbio. Beleza, gente? Advérbio modificando o próprio advérbio. Vamos ver. Pronto. Anotem aí. Anote porque agora a gente vai juntar tudo que eu falei na aula num único esquema. Oi? Advérbio de modo. Geralmente bem e mal com L são advérbios de modo. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Certo. Simulado, pessoal, tem que acertar no mínimo 80%, viu? Para passar para outra semana. Se acertar menos de 80, tem que assistir a aula de novo. Certo? E aí tem que fazer o provão. O provão tem que pagar para fazer o provão. Vamos lá, pessoal. Jogo do liga-liga, né? Juntando tudo que falamos num só esquema.
Porque, gente, a ideia do estudo para concurso é você investir mais tempo antes, certo? Para formar uma base, para depois você precisar de menos tempo para estudar aquele conteúdo. Então, quando você fizer um estudo bem feito, que vocês vão fazer, rever o conteúdo, resolver questões, vocês vão perceber que 1h30 de aula, 1 hora de aula, a gente vai conseguir rever em apenas 5, 10 minutinhos com esse esquema aí. Algo que não adianta só você decorar e não colocar em prática esse conhecimento, certo? Isso serve até mesmo para outras disciplinas, né, como específica, informática, matemática. Depois que você pega a base, você tem que exigir de você sempre estar em constante revisão, melhorando continuamente aquele conteúdo, certo? Vamos lá, jogo do Liga-Liga, né? Então, vamos memorizar essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem essas 7 classes aí, vocês vão lembrar da sequência. É importante lembrar, certo? O professor pode levar um papelzinho, não? Na prova? Não. Tem que aprender qual é a sequenciazinha corretinha, certo? Aí você vai fazer o seguinte. Os 4 que se referem a substantivo, vocês já sabem. Artigo, pronome numeral, adjetivo. Então, vocês vão fazer essa ponte aí, ó. As 4 classes que se referem a substantivo estão aí. Artigo, numeral, pronome, adjetivo. Já o advérbio. Já o advérbio vai estar ligado, ó, ao adjetivo, ao verbo e a ele mesmo. Então, a partir de hoje, quando vocês forem responder questões, certo? Responda com esse esqueminha do lado, para você observar, certo? Não que eu fique colocando a gramática em prática no dia a dia, mas quando eu fico assistindo Netflix, às vezes nas séries, a Netflix tem uma partezinha que fala assim, para você classificar, aí tem assim, classificar mais títulos. É tipo assim, você classifica mais títulos para a Netflix mostrar mais séries que você tá gostando naquela parte lá, né? E aí, mais títulos. Quem olha para a palavra mais títulos, pensa assim, não. O mais aí, ele é um advérbio de intensidade. Ele está dando uma intensidade a títulos. Só que, o que é títulos? Advérbio se refere a substantivo. Então, já matou a ideia de que mais aí é um advérbio. Entendeu? Então, não é só decorar que bastante é um advérbio. Você tem que aprender que bastante pode ser um advérbio, como também não pode. Vai depender do contexto. Uma pessoa uma vez comentou numa live minha e disse assim, o que mata para mim é o contexto. E é o que vai determinar, né? Então, mais títulos, gente. Ficou mais fácil? Por quê? Eu vou brincar com vocês aqui. Vou brincar aqui com vocês. Pronto. Eu tenho um mais aí em 4 vezes, certo? Ele deu só isso. Não tem contexto. Se não tem contexto, quando não tem, ele dá só a palavra, o que é que eu faço? Substantivo, eu uso o artigo para identificar, né? Ó, os títulos, o amor. Certo? O adjetivo eu lembro que é uma característica. Por exemplo, belo. Belo é uma característica. Rico. Rico é uma característica. Então, nesse aspecto eu tenho, ó, títulos é um substantivo, belo é adjetivo, rico é adjetivo e amor é substantivo. Então, agora fica fácil, porque uma coisa está condicionada à outra. Certo? Então, ó, mais no primeiro se refere a substantivo. Eu já sei que não pode ser advérbio. Veja que advérbio nem toca
em substantivo aí. Então, esse mais ele entra como pronome. Pronome definido. Na outra frase, mais belo, belo é adjetivo. Quem é que se refere a adjetivo? O adjetivo está aqui. Ó, o adjetivo se refere ao substantivo. O advérbio se refere ao adjetivo. Então, como belo é adjetivo, mais agora é advérbio. Rico é adjetivo. Então, mais é o quê? Mais é advérbio. Mais amor. Amor é substantivo. É o amor. Mais é pronome agora. Certo? Mas eu ainda acho difícil. Não é um assunto que a pessoa, com uma aula só, vai pegar tudo, né? Mas eu acho que é mais fácil e mais, eu vou dizer assim, abrangente e mais sustentável você aprender o liga-liga do que você ficar assim, basta ter uma intensidade. Porque se pode acontecer que ele dê bastante com um advérbio, como também não dê. Então é muito mais fácil você deixar um pouco da preguiça de lado e cair fundo nessa parte que é importante. Aí depende, assim, quando ele não dá o contexto, eu tenho que analisar a palavra como é que vem no dicionário. Aí, como é que eu vou saber? Você tem que lembrar, por exemplo, títulos. Títulos é uma característica? Não. Amor é uma característica? Não. Belo e rico é uma característica? São. Então, são adjetivos aí. Mas se a essência dela. Lindo. Lindo não é um adjetivo, não é uma característica. Mas se eu jogar numa frase, o lindo chegou, nessa frase, lindo é um substantivo. Porque é o lindo chegou. Certo? Entendeu? Então, é igual isso aqui. Ele não dá o contexto. Então, como é que eu vou proceder? Mais ou menos assim, entendeu? Tem banca que cobra assim. Eu prefiro com contexto, porque no contexto você consegue matar. Se está caracterizando ou não está. Entendeu? Aí você tem que lembrar que adjetivo é característica. Certo? Por exemplo, amor é um substantivo. Amoroso é uma característica. Então, se for mais amoroso, amoroso é adjetivo. Aí mais passaria a ser advérbio, entendeu? Sim, também pode. Alguém é belo, alguém é rico. A essência. Certo? A essência. Como está lá no dicionário. Dúvidas aqui? Vamos lá? Ó, análise morfológica, ó. Ajudamos nas comunidades mais pobres. Ajudamos nas comunidades mais pobres. Vamos classificar? Aqui eu tenho as comunidades. Comunidades é o substantivo. Pobres se refere a comunidades. Pobres é o adjetivo. Não são quaisquer comunidades. Posso usar a ideia de comunidades que são pobres. E aí eu tenho mais. Tá vendo como com um contexto é mais fácil? Mais se refere a pobres. Como pobres é adjetivo, esse mais ele é advérbio. Certo? Ele é advérbio. Esse sinais aqui, esse sinais ele é o em mais as. Ele é preposição mais artigo. Certo? Beleza? Pessoal, se a frase for só assim, ó, comunidades mais pobres,
O que é que aconteceria? Só essa frase, comunidades mais pobres. Esqueça o restante. O que é que aconteceria se eu tirasse o mais desse lugar e colocasse antes de comunidades? Iria ficar mais comunidades pobres. O mais iria modificar a sua morfologia? Sim ou não? Ó, comunidades mais pobres. Mais está ligado a pobres. Mais é advérbio. Se eu jogar mais para antes de comunidades, vai ficar mais comunidades pobres. O mais ele passa a estar antes do substantivo comunidades. Então ele deixa de ser advérbio e vai passar a ser um pronome indefinido. Inclusive tem bancas que fazem isso, viu, gente? Se a palavra mais for retirada, for transportada para antes de comunidades, haverá modificação quanto à classificação morfológica. Vai haver. Certo? As crianças muito marginalizadas e vulneráveis. Pode marginalizadas e vulneráveis ser advérbio? Sim ou não? Não. Então, marginalizada está flexionada tanto no feminino quanto no plural e vulneráveis no plural. Certo? Então já sei que não é advérbio. Marginalizadas se refere a crianças, vulneráveis também se refere a crianças. Se crianças é um substantivo, marginalizadas é adjetivo e vulneráveis também. Certo? E o muito, Edson? O muito aqui está como advérbio. Está como advérbio relacionando marginalizadas. Certo? Bastante gente é bastante influenciada pela mídia. É a mesma palavra. Possui a mesma classificação morfológica. No primeiro exemplo, bastante gente, bastante se refere a gente. No segundo exemplo, bastante influenciada, bastante se liga a influenciada. O que é gente? É agente. Gente é um substantivo. O que é influenciada? Influenciada é o adjetivo de gente. Gente influenciada. Gente que é influenciada. Então, quando você faz essa classificação, fica mais fácil. Bastante gente. Se gente é substantivo, bastante é pronome. Se influenciado é adjetivo, bastante é advérbio. Certo? Uma coisa vai puxar a outra. Certo? Uma coisa puxa a outra. Alguma dúvida, gente? Aqui. Vamos para as questões? Ver como o conteúdo é cobrado? Aqui, pessoal, eu não vou deixar vocês responderem primeiro, certo? É claro que se vocês quiserem responder antes assim, beleza, mas o foco aqui é prestar atenção na explicação, porque eu vou liberar o simulado depois da aula para vocês responderem, certo? Bom, isso. Vamos lá, gente. Considere os vocábulos destacados em ambiente limpo e ambiente limpo e confortável. Pode-se afirmar que ambos os vocábulos são classificados gramaticalmente e como? Ó, ambiente limpo, confortável. Limpo se refere a ambiente, confortável também. Ambiente é substantivo. Limpo e confortável são adjetivos.
Letra A, certo? Aqui a gente pode analisar a lógica do X que é Y, ambiente que é limpo ou limpo que é ambiente. Ambiente que é limpo, ambiente que é confortável. Consigo usar a lógica aí do X que é Y. Tranquilo? Eu estou em dúvida se limpo é adjetivo. É indiscutível porque está ligado a substantivo, mas você pode também observar se limpo é variável ou invariável. Como é que eu faço isso? É só passar a palavra ambiente para o plural. Como é que fica? Ambientes limpos, ambientes confortáveis. Deixa eu dar um exemplo aqui para tirar uma dúvida de vocês aqui, ó. Certo? Olha esse exemplo aqui, ó. Um homem muito radical. Estou em dúvida se esse muito é pronome ou se ele é advérbio. Claro que o liga-liga ele é a estratégia mais fácil. Ele é um advérbio porque ele está ligado a radical, que é adjetivo. Mas vamos citar um exemplo que eu esqueci isso. Eu só lembro que advérbio é variável, quer dizer, advérbio é invariável e pronome é variável. O que é que eu posso fazer? Você pode pluralizar a frase. Se eu passar homem para o plural, vai ficar assim: os homens muito radicais. Eu não vou dizer os homens muitos radicais. Não faz sentido falar muitos radicais. Então aí eu percebo que esse muito ele é invariável. Ele é advérbio. Certo? São estratégias aí que vocês podem usar também. Claro que quanto mais você aperfeiçoar o liga-liga, melhor. Certo? Quanto mais, melhor. Essa aqui foi para ninguém zerar as 5 primeiras questões. Vamos para a questão 2. Vamos lá. Considere o fragmento. Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo. Saúde é um adjetivo? Não. Saúde é substantivo, é a saúde. O artigo está apontando para o substantivo saúde. Desenvolvimento. Desenvolvimento é substantivo, né? É o desenvolvimento. Então, lembra que o artigo vai apontando para o substantivo, certo? Diretamente. O que é que a gente já lembra aqui? Palavra terminada em mente, geralmente é advérbio. Então, diretamente é advérbio, certo? E aí tem a resposta escolar. Escolar por quê, professor? Ambiente escolar. Eu posso usar a ideia de ambiente que é escolar. Certo? Então eu tenho ambiente é o substantivo. Olha, não é qualquer ambiente. Não é ambiente físico, virtual. É escolar. Escolar é adjetivo. Certo? Escolar é adjetivo. Tranquilo, gente? Até agora. Pronto, aí aqui vai complicar na 3. Vamos lá. Assinale a frase. Eu dei espaço? Dei não. Assinale a frase em que o vocábulo sublinhado pertence à classe dos adjetivos. Ó, vamos lá, pessoal. Como eu falei, tudo vai depender do contexto, certo? Tudo depende do contexto, certo? Se eu coloco nessa frase aqui, ó, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui.
O cego pobre chegou. O cego chegou. O pobre cego chegou. Chegou. O pobre chegou. Tudo é contexto. Certo? Vamos na primeira frase, ó. O cego pobre chegou. O cego pobre chegou. Ó, quem é que de fato chegou? O cego. Cego é substantivo. Qual é a característica do cego? Pobre, né? Pobre é adjetivo. Qual é essa ideia aqui, pessoal? O cego pobre chegou. Aqui estamos falando de dinheiro. Ele é cego e ele ainda é insuficiente financeiramente. Certo? Essa terceira frase aí, ó. O pobre cego chegou. Cego deixou de ser substantivo? Deixou? Não. Quem chegou continua sendo cego, continuou sendo substantivo. Pobre continua caracterizando cego, adjetivo. Só que a ideia agora é de coitado. Então o que é que aconteceu? Quando eu inverti a posição aí, mudou o significado do texto. Cego pobre é em relação a dinheiro, certo? Beleza? E pobre e cego é coitado. Quando eu digo o cego chegou, cego é substantivo. Quando eu falo o pobre chegou, pessoal, o pobre não está mais caracterizando ninguém. Nesse contexto aqui, pobre, ele é o substantivo. O pobre chegou. Certo? O pobre chegou. Só para vocês terem ideia. Então, nessa questão, vamos observar se amigo é uma característica ou se o amigo é um ser. Por exemplo, ó, um amigo. Amiga aqui é um substantivo. É um amigo. Muitos amigos. Amigos aqui é um substantivo. Seu amigo. Amiga aqui é o quê? Um substantivo. Certo? Quando eu olho para A, se eu for naquela crença de que adjetivo vem depois, eu erro a A. Os velhos amigos estão sempre conosco. Galera, nessa frase, os velhos amigos, certo? Se eu pensar que velhos é substantivo, vai ser velho de idade, o cara que tem mais de 70, 80 anos, e que eles são amigos, se fosse nessa lógica. Mas a lógica não é essa. A lógica é falar dos amigos de infância, né? Os velhos amigos. Até também, pessoal, vai ter modificação de sentido se eu falar os velhos amigos e os amigos velhos. Os velhos amigos é aqueles amigos que eu já conheço há muito tempo. E os amigos velhos são os amigos de idade. Então pode até ser cobrado também algo voltando para a semântica. Então, quem é que estão sempre conosco? Os amigos. Os amigos estão sempre conosco. E quais são os amigos que estão sempre conosco? Os velhos. Que nesse sentido pode ser alguém de 10 anos, 15, 17, 20 anos. Ele está falando de amigos de muito tempo. Entenderam? Por que a resposta é D? Um é amigo. Um é amigo. Certo? Ó. Se eu falar assim, galera. O cachorro é amigo.
Tá vendo que amigo está caracterizando cachorro? Qual é a característica do cachorro? Ele é amigo. Certo? E aí atenção para o seguinte. Existe na gramática os chamados verbos de ligação. Verbo ser, estar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se. Isso eu vou falar dentro de transitividade. Mas o que é comum? O verbo de ligação, ligar, um substantivo ao adjetivo. Então, quando eu falo que o cachorro é amigo, amigo é adjetivo de cachorro, é a característica do cachorro. Então, esse está empregado, esse amigo está empregado como adjetivo por conta desse verbo aqui, ó, que é um verbo de ligação. Certo? A resposta dessa questão foi letra D. Adivinhe de quem é essa questão? De qual banca? De qual? FGV. Sempre vai ter duas alternativas assim que o cara vai ficar louco. Mas a vocês percebem que dá para perceber, certo? Beleza? Então, 3 é a letra D. Vamos para 4. Ó, 4 é bacana. O termo em destaque em há dias já que buscavam uma explicação para os odores esquisitos. Ele diz assim, não exerce a mesma função morfológica que o grifado em. Então tem, galera, odores esquisitos. O que é que eu tenho em odores esquisitos? Esquisitos é o quê? É adjetivo. É a ideia de odores que são esquisitos. Odores é o substantivo, esquisitos é o adjetivo. Você pode usar a ideia do X, que é Y. Odores que são esquisitos ou esquisitos que são odores. Odores que são esquisitos. Certo? Então ele quer que não exerça a mesma função. Perfume francês, galera. Perfume é substantivo. É o perfume. Não é qualquer perfume. É o perfume francês. Francês é adjetivo. Está caracterizando perfume, né? Posso usar a lógica. Perfume que é francês. Ou francês que é perfume. Não faz sentido falar francês que é perfume. Cheiro enjoativo. Cheiro que é enjoativo. Enjoativo é adjetivo do substantivo cheiro, né? Ficou fácil essa questão por conta do mente, né? Mente geralmente é advérbio. Ficou fácil. Letra C. Mas olha a B. O que é que acontece na B, pessoal? Ele traz o adjetivo para antes. O misterioso odor. Misterioso que é odor? Não, é odor que é misterioso. Então, foi, Matheus. Odor é substantivo. Misterioso, adjetivo. X que é Y. Beleza? Vamos para 5. 5, galera. Todas as frases abaixo mostram um advérbio com sufixo mente. Já trabalhou um pouco disso, né? A frase em que esse advérbio é uma classificação diferente das demais. O que é que acontece? Todas terminam em mente, né? Todas terminam em mente. A própria questão já fala que todas são
advérbio. Então, quando ele fala, pessoal, classificação diferente das demais, se todas são advérbios, o que é que ele está pedindo? Sentido do advérbio. Lembra que o advérbio tem sentido no texto. Tempo, modo, lugar, afirmação, negação, dúvida, intensidade. Geralmente, pessoal, palavras terminadas em mente têm um teor de modo. Geralmente. Certo? Mas vamos lá. Ó. Reconhece instantaneamente o gênio. Reconhece em instantes o gênio. Que ideia é essa aqui que vocês acham? O sentido. É modo? É? Tempo. Instantaneamente é como se eu falasse reconhece em instantes o gênio. Isso é tempo. Quando eu olho para os outros, pessoal, ó, tem sido cuidadosamente alimentado, é modo. Quando eu olho para C, não é preciso discutir profundamente a questão, profundamente é o modo. Se você quer pensar independentemente é modo. Temos que sempre pensar originalmente, é modo. Então, ó, a resposta, ele diz, ó, diferente, que é diferente das demais. É quem? Letra A. Certo? Opção A. Beleza, gente? Beleza, né? Certo. Você dá pausa, já você bota de novo. Só pegar água aqui. O que foi? É mesmo. Pega aí. Não, você encerra. Não, encerra a gravação. A transmissão você deixa. E desliga o áudio, vou tomar água.